E aí, pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é a segunda parte do vídeo falando do título da Libertadores Feminina do Corinthians. A primeira parte, que vai aparecer aqui, no final desse vídeo aparece aqui, olhem lá, explicando por que tem essa questão se o Corinthians conquistou seu segundo ou seu primeiro título da Libertadores. Tem a ver com o título de 2017, que é um título do Corinthians com o Audax. Tá, o time de Osasco. Então, se quiser saber sobre um pouco sobre isso, vai naquele vídeo. Esse aqui é mais falando sobre em campo, porque afinal o Corinthians está construindo um cenário ali de uma certa hegemonia do futebol nacional. Claro que não está jogando sozinho, tá? O Corinthians perdeu o título brasileiro deste ano para a Ferroviária, 2 empates e a Ferroviária ganhou nos pênaltis. E perdeu o título do Paulista do ano passado para o Santos. Mas o que o Corinthians tem feito, tem conseguido vitórias com muita sobra até, né? Até muitos jogos com placares dilatados e dando uma sensação de que pode ainda conquistar muitas coisas aí. E faz isso não é à toa, faz isso porque tem muito mérito na sua gestão do futebol feminino, que é completamente independente do futebol masculino e tem sido muito mais eficiente em resultados. Mas então o que o Corinthians fez no final das contas? Porque até bateu aquele recorde mundial de jogos seguidos com vitórias, que é um recorde que o Lyon contesta, porque o Lyon não reconhece um empate que teve ali no meio do caminho. O Corinthians nos últimos 43 jogos venceu 40 e empatou 3. É que desses 3, 2 foram a final do Brasileiro contra a Ferroviária, em que o Corinthians até foi melhor, mas conseguiu fazer o gol. A Ferroviária ganhou nos pênaltis. Até fiz um vídeo sobre isso e acho que a Ferroviária tem mérito, merece ser reconhecida. E esse outro vídeo vai aparecer aqui embaixo no final deste aqui, tá? Mas o que o Corinthians fez? Bom, tem a ver, vem desde aquela separação do trabalho com o Audax em 2017, né? No início de 2018, Corinthians e Audax resolvem cada um ter o seu próprio time. O Corinthians fica com boa parte da estrutura técnica do Audax, né? A comissão técnica e jogadoras. O Audax fica com registro e vai montar um time novo. Então o Corinthians pega um trabalho que já vem estruturado e com muita gente que estava se especializando nesse assunto, em futebol feminino. O Arthur Elias, o técnico, ele vem desde o Centro Olímpico, mantendo essa continuidade de trabalho, foi para o Audax e agora para o Corinthians. Ele não teve carreira de jogador, mas ele é um estudioso do futebol e especializado em futebol feminino. Tanto que muita gente até defendia que se o Brasil, a seleção brasileira, fosse contratar um técnico ou uma técnica que trabalhasse no Brasil para suceder o Vadão na seleção brasileira, o Arthur Elias era um bom nome. O que até quebra um pouco aquele estereótipo que muita gente fala que não, porque só querem mulher trabalhando no futebol feminino, homem não pode? Homem pode, o Arthur Elias era um candidato e muita gente que milita no futebol feminino falava que era um nome válido. Independentemente dele ser homem ou mulher, ele é um cara que trabalha no futebol feminino, não é o Vadão que veio como paraquedista no futebol feminino, um cara que sempre trabalhou no masculino. Então o Arthur Elias, ele se especializou nisso, ele estudou as particularidades do futebol feminino e com isso ele conseguiu desenvolver todo um trabalho técnico e tático especializado nisso. O time do Corinthians é um time que joga de forma muito ofensiva, faz muito gol, tem muito toque de bola, tem alguns gols que o Corinthians marca que realmente mostram um nível de jogo coletivo e de verticalidade que mesmo que é raro a gente ver. A seleção brasileira, a gente não vê, a seleção brasileira feminina a gente não vê, e que mesmo quem tem algum preconceito e prefira o futebol masculino, não tem como não identificar que fala, pô, isso aqui é uma jogada bem feita, assim, um futebol bem jogado, né? Então ele fez isso. O trabalho da Cristiane Gambaré, que é diretora de futebol feminino também, que encampou essa ideia. Então o Corinthians investe no time, tem até patrocínio, né? Que é uma das patrocinadoras do time masculino, a Estrela Galícia lá, a cerveja, tem até patrocinador. E o Corinthians investe, traz jogadoras de alto nível, como a Tamires, que estava na seleção brasileira e veio para o Corinthians, e investe num time forte. Para os padrões do futebol feminino brasileiro, é o melhor elenco
que tem, então, não só o time titular é bom, mas tem elenco, então tem possibilidade de rodar o time. Então o time consegue ser competitivo sempre e jogar com intensidade sempre. Nisso até lembra um pouco o Flamengo agora do Jorge Jesus aqui nesse segundo semestre do futebol brasileiro, né? O Flamengo às vezes nem tem tanta possibilidade, nem tem um time reserva tão bom, mas roda e você nem percebe. Roda alguns jogadores e você nem percebe. Esse time do Corinthians conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista deste ano, vai jogar a final contra o São Paulo agora em novembro, inclusive passando bem pela Ferroviária, que tem sido um grande duelo aí deste ano no futebol feminino, passando pela Ferroviária na semifinal. Chegou à final do Campeonato Brasileiro, ali com aquela sequência de vitórias, perdeu um jogo do Santos lá no comecinho da campanha, depois veio com uma sequência de 100% de aproveitamento, a partir daquela derrota para o Santos, até os 2 empates contra a Ferroviária na final. E agora ganhou a Libertadores com um empate na fase de grupos e depois vencendo de novo a Ferroviária na final por 2-0. Até um jogo que o Corinthians jogou muito melhor, mas teve dificuldade de fazer a bola entrada e saíram 2 gols no finalzinho. Então é um trabalho consistente, é um trabalho que tem um... Não é só consistente na questão de montagem de elenco, mas tem uma gestão, tem uma lógica, tem um estilo de jogo moderno, um estilo de jogo mais atualizado. Então é um time que se desenvolve. Tem sido uma força dominante do futebol brasileiro, não sozinho, até falei, o Santos ganhou o Paulista em cima do Corinthians no ano passado, por exemplo, a Ferroviária agora ganhou, mas tem sido o grande time do futebol feminino do Brasil. Talvez isso não dure para sempre, porque assim, até vários clubes começaram a investir melhor no time feminino. São Paulo, por exemplo, está na final do Paulista, e é um investimento novíssimo do São Paulo, mas já foi campeão da segunda divisão do Brasileiro, vai jogar já o Brasileiro do ano que vem. O Palmeiras fez aquela parceria com o Vinhedo, então também não é um time 100% Palmeiras, mas fez a parceria com o Vinhedo para encampar o futebol feminino. O Cruzeiro foi vice-campeão da segunda divisão também, está começando a investir. O Flamengo ainda tem esse time, na verdade o Flamengo é o time da Marinha, né? O time do Flamengo é um time da Marinha que fez uma parceria com o Flamengo, tanto que o Flamengo deveria ter jogado a Libertadores, né? Porque as vagas do Brasileiro eram do Corinthians, campeão brasileiro, e do Rio Preto, o vice-campeão brasileiro. Mas o Rio Preto, clube do interior de São Paulo, né, de São José do Rio Preto, desativou o departamento de futebol feminino, então a vaga foi para o terceiro colocado do brasileiro, que era o Flamengo. Só que a Libertadores foi disputada agora, que é a mesma época dos Jogos Mundiais Militares. Como o Flamengo tem parceria com a Marinha preferiu que o seu time jogasse nos Jogos Mundiais Militares, o que para a lógica da Marinha está correto. Acho que para a lógica do torcedor do Flamengo pode não ter sido o ideal, mas então o Flamengo que monte um time dele, né, para jogar as competições femininas. Mas o Flamengo tem condição. Se de repente pega boa parte desse time da Marinha e tem alguns reforços, é um time competitivo, foi semifinalista do Brasileiro desse ano de novo. E o Santos tem um time competitivo já há alguns anos. O Santos tem títulos de Libertadores também, né? Tem 2 títulos de Libertadores. O Santos tem campeonato, tem a Copa do Brasil, tudo. Então é um clube tradicional no investimento do futebol feminino. Então o Corinthians talvez não consiga ficar com esse nível de domínio por tanto tempo, mas no momento existe e não é à toa, não é só porque foi lá e contratou uma seleção, não, é porque tem profissionais especializados fazendo um trabalho específico, conhecem a área do futebol feminino e por isso que isso está dando resultado, tá bom? Bom, é isso então. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho, e se vocês quiserem entender um pouco do imbróglio ali do Corinthians Osasco, se o Corinthians é ou não bicampeão da Libertadores, vai no videozinho que vai aparecer aqui do lado, tá bom? Então é isso, então, um abraço e até mais.